Culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma devocional do um quarto de hora, de 1 hora de oração. 15 minutos de devocional, 15 minutos de oração e 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Assim você completa 1 hora na presença do Pai, 1 hora de relacionamento, de comunhão, 1 hora de clamor, intercessão, que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Nós precisamos ansiar, nós precisamos ter um intenso anelo pela presença do Senhor. E para isso, nós temos que ter um forte anseio pela oração. Se orar é pedir algo a Deus, então a oração tem que ser expressa, tem que ser verbalizada, a oração tem que vir à tona. O desejo, ele é silencioso, mas a oração, ela é a manifestação. Você não pode orar só quando sente vontade. Você tem que tomar a decisão de um comprometimento, a decisão de firmar um compromisso, ter uma disciplina, estabelecer um momento de oração com uma agenda inadiável. Jesus nos diz em Lucas capítulo 18, versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dever, obrigação, disciplina de orar sempre e nunca desfalecer, nunca esmurecer. A palavra de Deus está nos dizendo que nós temos que orar, queiramos ou não, sintamos vontade ou não, tenhamos desejo ou não. Ou seja, não podemos permitir que os nossos sentimentos determinem os nossos hábitos da oração. Nós podemos até orar pelo desejo de orar mais. Podemos orar para que o Senhor nos desperte esse desejo, para que o Espírito Santo nos dê esse desejo, pois é um desejo que pode ser gerado pelo Espírito Santo de Deus para termos mais fome de Deus, mais sede de Deus. Há um senso de necessidade que cria um desejo sincero. Quanto mais forte, quanto mais perseverante esse senso de necessidade diante de Deus, maior deve ser o desejo e mais sincera tem que ser a oração. A fome, por exemplo, ela é um sentido ativo de uma necessidade física do corpo humano. Ela impele a demanda por alimento. Da mesma forma, a consciência interna da necessidade espiritual cria o desejo, e o desejo irrompe em oração. O desejo espiritual nos eleva a um outro nível e é a evidência do novo nascimento. No Monte das Bem-aventuranças, Jesus declara algo pontual. Olha que interessante, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6, nos diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça. Tal apetite proveniente do céu é a prova de um coração renovado, a evidência de uma vida espiritual ativa. O apetite físico, ele é atributo de um corpo vivo e não de um cadáver. O cadáver, o defunto, não sente fome. Mas da mesma forma, o desejo espiritual pertence à alma avivada por Deus. Assim como a alma renovada tem fome e sede de justiça, os desejos santos e internos irrompem em sincera oração. O desejo é a vontade em ação, um anseio forte e consciente, agitado pela natureza interna por um bem maior. Agora, nós temos que ter foco. Nós temos que ter determinação e temos que alimentar esse desejo. O pensamento focado antes de orar faz o desejo crescer, torna-o mais insistente e tende a nos poupar da ameaça da distração no momento de orar. Estamos numa geração onde o fogo tem ardido muito pouco pela oração. O clamor flamejante da alma tem sido rebaixado a um estado morno.
Devemos lembrar que essa era a causa central da condição triste e desesperadora dos cristãos de Laodiceia, cuja terrível condenação, conforme dizem as Escrituras, não deixa dúvida. Diziam-se ricos, cheios de riqueza e que de nada tinham falta, mas mal sabiam eles que eram miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. Vamos conferir o texto em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse 3, 14 a 22. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta de Jesus à igreja de Laodiceia, que não era fria nem quente, era morna. Novamente nós podemos perguntar: temos nós o desejo que nos leva a uma comunhão íntima com Deus, a qual é preenchida com as labaredas inefáveis e que nos mantém pela agonia de uma intensa e avivada súplica? O nosso coração precisa ser profundamente trabalhado, não apenas para tirar o mal que aí se esconde, mas para preenchê-lo com o bem. Deus exige ser representado por uma igreja fervorosa. Caso contrário, não está sendo representado de nenhuma forma. O próprio Deus é fogo em sua totalidade, e sua igreja, se quer ser como ele, também deve estar na brasa. Apenas o interesse pelas coisas eternas e a religião dada por ele é que devem ser o alvo da chama da igreja. A Bíblia diz que Jesus tinha um zelo pela casa do Pai e esse zelo o consumia, a ponto de 2000 anos se passaram e o mundo ainda sente o brilho de sua chama ardente e consumidora e precisa responder a ela com prontidão de forma cada vez mais ampla. Deus perdoa e tolera muitas coisas, mas duas coisas são intoleráveis: a falsidade e a mornidão. A falta de amor, a hipocrisia, a falta de ardor são as duas coisas que Deus detesta. E aos irmãos da igreja de Laodiceia, ele disse, com nítida gravidade e condenação: melhor seria que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O fogo é a força motriz da oração. A chama é a asa pela qual a fé acende. O fervor é a arma da oração. A fervente e eficaz oração é que é de muito proveito. O amor é aceso em uma chama e o fervor é a sua vida. A chama é o ar pelo qual a verdadeira experiência cristã respira. Alimenta-se do fogo, por isso pode resistir a tudo, diferente de uma chama insignificante. No entanto, morre fria e faminta a seus sinais vitais quando a atmosfera do ambiente é glacial ou morna. A verdadeira oração, na verdade, deve ser chamejante. A vida e o caráter cristão devem estar em chamas. A falta de calor espiritual cria mais infidelidade do que a falta de fé. Não se interessar de forma consumidor pelas coisas celestiais é não se interessar por completo.
As almas fervorosas são as que conquistam no dia da batalha, pelas quais o reino dos céus sofre coação e o que a tomam pela força. É a persistência pelo desejo que dá triunfo ao conflito em uma grande batalha de oração. O desejo ardente, o desejo intenso é a base da oração que compele a uma resposta. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Deus não vai desperdiçar o alimento para aquele que não tem fome. Deus não vai desperdiçar a sua presença para aquele que não anela por ela. O forte desejo interno estimula o apetite espiritual e clama para ser satisfeito. Sem desejo intenso, não há sentido de necessidade, nem de fervor, nem de visão, nem força ou brilho da fé. Não há força poderosa ou persistência em Deus, com um aperto imortal e desesperado. Então, não te deixe ir, a não ser que me abençoes. Essa foi a declaração de Jacó. Ele perseverou, ele ansiou pela presença, ele agarrou a oportunidade. Não há completa abnegação como havia em Moisés, quando, perdido nos espasmos de um apelo desesperado, perseverante e consumidor, ele clamou: mas agora eu te rogo, perdoa o pecado desse povo, senão risca-me do teu livro que escrevestes. Êxodo 32. Ou, como houve em John Knox, quando pleiteou com o Senhor em oração: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Deus se achega à alma que ora, àquele que anseia, àquele que anela pela sua presença. Eu quero concluir essa nossa devocional de hoje com o lindo Salmo 42, os versículos 1 e 2. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Se você está sentindo um vazio, se você está sentindo que se afastou de Deus, a solução é você decidir buscá-lo em oração. O requisito indispensável de toda verdadeira oração é o mais profundo desejo que busca Deus e se mantém insatisfeito até que os dons mais seletos na concessão do céu sejam rica e abundantemente garantidos. Vale a pena buscar pela sua presença, vale a pena buscar a sua face, vale a pena perseverar em oração. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que você possa aceitar essa sugestão do Mestre e possa cada dia ser achado no secreto com Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai de amor, aumenta o nosso desejo pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, Tu nos sondas e nos conheces. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Renova as nossas forças, renova, Senhor, a esperança, renova a fé, renova, Senhor, a vida de cada um. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos e no meio dos anos as notifica. Fala as nossas vidas, fala os nossos corações. Dá-nos fome de Ti, sede de Ti, para que possamos ser saciados na busca por Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas e manifesta a Tua glória. Dá-nos, ó Pai, a cada dia uma oportunidade de podermos encontrar-te a Ti no lugar secreto. Vem e abençoa, fala cada vida e cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você tem algum pedido de oração, posta aqui embaixo, coloca aqui para que todos esses intercessores possam estar orando pela tua vida, clamando pela tua causa e possamos ver a intervenção divina nessa situação. E se você perdeu qualquer devocional, volta lá
no canal do YouTube, na fanpage do Facebook e no meu blog. E assista, comente e compartilhe. Que o Senhor te abençoe poderosamente nos seus 15 minutos de clamor, 15 minutos de louvor e 15 minutos de ações de graça, além da devocional. Deus te abençoe e até a próxima. Culto 1/4 de hora.